Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, eu sou o professor Dionisini e agora faço parte também da equipe do canal dos concurseiros aí de Aracaju, no Sergipe. Que prazer enorme fazer parte da equipe de vocês, estar junto com vocês aí. E eu começo agora com todos um curso bem legal, um curso feito especificamente para o concurso da Barra dos Coqueiros, um curso de questões de RLM, Raciocínio Lógico Matemático, Banca CESP Sebrasp, um curso, claro, feito totalmente com questões da Banca CESP, antiga CESP, né? Agora Banca Sebrasp, tá bem? É importante que eu frise a você que esse curso foi feito, está sendo feito especialmente para o seu concurso da Barra dos Coqueiros, que vai ser em Aracaju, no Sergipe, e todos vocês que moram em Aracaju ou moram aí nas redondezas, em outros estados, eu fico muito feliz, é um prazer estar com todos vocês, tá bem? Eu sou o professor Dionisini, moro aqui no Paraná, moro um pouquinho longe de todos vocês, mas faço com muito carinho esse curso, trabalho há mais de 10 anos com concursos públicos, então você está bem acompanhado aí nessa jornada. Estarei nesse curso e em outros a partir de agora com a super equipe do canal dos concurseiros, mas começamos nosso curso apresentando a você o edital, tá? Como que o edital veio para você nesse certame, como que apareceram aí os tópicos do seu edital. Ele trouxe de maneira bem genérica, mas claro que a gente vai gravar esse curso, fazer esse curso para você de acordo com os itens do seu edital, tá bem? Coloco para você aí tem uma breve apresentação de quem é o professor Dionisini, depois você pode ler aí um pouquinho do meu currículo, e aqui nós temos o seu edital, tá joia? O edital apareceu da seguinte maneira: tópico 1, estruturas lógicas, e aí eu vou dizer a você quem são as estruturas lógicas, depois lógica de argumentação, diagramas lógicos, que é a parte de lógica mesmo, e aí depois ele colocou alguns tópicos de matemática básica, aritmética, que é a parte numérica, depois leitura e interpretação de tabelas e gráficos, tá bem? Nós começaremos o nosso curso com as questões de estrutura lógica, e de repente você não saiba de onde que é isso, né? Que tópico é esse, estruturas lógicas? O autor do CESP entende que estruturas lógicas, dentro desse tópico de estruturas lógicas, cabe toda a lógica proposicional. As proposições, as tabelas verdade, as equivalências lógicas, as negações também com os quantificadores, negações quantificadas, importante dizer isso para você. As tautologias também estão aqui dentro do assunto estruturas lógicas. O autor ele varia as maneiras de colocar no seu edital os tópicos dos assuntos, né? Mas nesse caso, quando ele coloca apenas estruturas lógicas, eu traduziria para você toda a lógica proposicional, e é por esse tópico que nós iniciaremos. Depois ele colocou ali também lógica de argumentação, que aí aborda os argumentos de modo geral, argumentos válidos e argumentos inválidos, e também você tirar conclusões a partir de algumas premissas. Ele colocou diagramas lógicos, que são os argumentos que usam os quantificadores, importante que você saiba também desse tópico. Quando fala aritmética, sempre legal lembrar que a aritmética é a parte matemática dos números, que aborda as continhas com os números. Não tem letra, não tem x, não tem variável, não tem incógnita, são apenas contas com números, mas claro, não quer dizer que isso é fácil ou difícil, é apenas um tópico da matemática. E encerramos com a leitura e interpretação de gráficos, que é uma parte que eu considero uma parte já mais tranquila, tá bem? Pois bem, começamos então o nosso curso com as questões que falam de estrutura lógica, que são uma parte grande, né? Porque esse tópico ele é bem carregado, tem vários assuntos importantes dentro dele, e recordando que a sua prova aí da Barra dos Coqueiros, ela é uma prova no estilo de alternativas, né? O CESP tem uma característica marcante, que é de fazer provas de certo e errado, a gente sabe disso, né? Normalmente as provas são de certo e errado, mas também já há algum tempo organiza provas no estilo de alternativas, e o seu concurso da Barra dos Coqueiros do Sergipe é Banca Sebrasp no estilo alternativas, e óbvio, não poderia ser diferente, a gente faz o seu curso nesse estilo também, tá bom? Só frisando, um curso de questões, e é óbvio que ao longo do curso eu vou pontuando teoria, vou revisando com você, vou te dar todo o suporte necessário para que você possa entender o que está acontecendo, mas claro, né? Eu preciso que você tenha a mínima noção do assunto, dos assuntos que nós abordaremos, para que você possa compreender. É muito difícil que você, cru, sem nunca ter visto o assunto, acompanhe um curso desse. É um aviso que eu dou a você, de repente, você até possa antes ver aulas teóricas, ter uma noçãozinha, e aí esse curso vai ser bem legal para você, joia? A gente começa com a primeira questão, que é essa que eu coloco para você. Olha só, considere as seguintes sentenças. A Ouvidoria da Justiça recebe críticas
e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Número 2, nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. E terceira, onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná. E aí ele pede que você assinale a opção correta. E quando você lê alternativas, porque até agora perceba que não há comando de questão. Até esse momento nós não temos nenhum comando associado. Ele não mandou negar, ele não disse o que era para fazer. E pelas alternativas você vai saber o que é que ele está cobrando. É muito importante que você aprenda a lidar com esse modelo de questão, que é quando o autor considere as sentenças. Aí você lê. E ele não te deu um comando, faça isso, faça aquilo, ou uma pergunta direta. Ele apenas te deu aquelas sentenças que estão ali. E aí, quando isso acontecer, mas é para fazer o quê, professor? Então você leia as alternativas, porque nelas ficará mais claro do que é que ele está falando, de qual tópico ele está falando ao longo dessa questão, que é o que eu farei. Eu vou ler a alternativa e aí nelas eu vou tentar entender que assunto é esse, o que é que ele quer do candidato, certo? Veja só comigo lá, ele colocou o seguinte, item A, apenas a sentença 1 é proposição. O item B afirma que apenas a sentença 3 é proposição. O item C fala que apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. E aí você percebe que as alternativas, de modo geral, versam sobre o fato de ser ou não ser uma proposição. Esse é o tópico. Ele quer saber se você, candidato, sabe distinguir aquilo que é proposição daquilo que não é uma proposição. E aí, rapidamente, faço um resumo com você. Uma proposição é uma informação completa. É quando você ou outra pessoa transmite uma informação completa. Ela tem que ter um verbo, mas esse verbo não é um verbo qualquer, ele é um verbo informativo. Importante que você saiba. Por quê, Johnny? Porque existem verbos que não são informativos? Claro que sim. Quando eu uso o imperativo, por exemplo, quando eu dou uma ordem a alguém, eu uso um verbo, mas ele não está informando, ele está mandando. Quer ver só? Quando eu vou até você e digo assim, estude, meu aluno, eu não estou informando nada para você. Eu usei o verbo estudar. Estude, vírgula, meu aluno. Eu usei o verbo estudar, mas não transmiti informação alguma. Então, uma proposição, ela é uma sentença declarativa, traduzindo a você, ela é uma informação completa, tem um verbo sempre, porque é impossível criar informações sem nós termos um verbo, mas esse verbo tem que ser um verbo informativo. Essa é a teoria a esse respeito, e aí eu vou ler de volta ali e vou tentar dizer a você quais são e quais não são proposições. Dá uma olhadinha só na leitura que eu faço com você. A primeira diz assim, a Ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Perceba que aqui nós temos uma informação bastante clara e direta. Alguém recebe críticas, alguém recebe alguma coisa. O verbo aqui é o verbo receber. Quem é que recebe? A Ouvidoria da Justiça. Recebe o quê? Críticas e reclamações ligadas, relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Se você não soubesse, eu poderia vir aqui e falar assim, quer ver, cara? Ô meu aluno, vou te dar uma informação. Não sei se você sabia, vou te dar uma informação. A Ouvidoria do Estado recebe críticas relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Pronto. Ah, legal, entendi. Perceba que eu transmiti até você uma informação completa. Quando isso acontece, dizemos que aquela sentença é chamada proposição. Esse conceito é um conceito lógico, bastante antigo, e é isso que ele quer que você consiga distinguir. Portanto, no primeiro item que está ali, eu vou marcar para você o seguinte aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte. A Ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado, portanto, essa é uma proposição. Número 2, nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Veja que nesse caso, nós iniciamos aqui com nenhuma, e eu preciso que você saiba o seguinte. Existem 3 termos muito importantes que nós chamamos de quantificadores. Esses quantificadores sempre caracterizam uma proposição. Quem são esses quantificadores? Veja só, nós temos o quantificador todo, e esse todo ele pode ser dito como sendo qualquer. Se eu vou lá e digo assim para você, todo professor é legal. Ao dizer todo professor é legal, eu tenho o quantificador todo. Nesse caso, sempre nós temos uma proposição. Eu poderia dizer qualquer, né, que é a mesma coisa. Qualquer professor é legal. Logicamente falando, o todo e o qualquer têm o mesmo sentido, e sempre que você vir qualquer um desses dois em uma sentença, ali temos uma proposição. O outro quantificador importante é o quantificador nenhum. O nenhum
é um dos quantificadores lógicos e também, sempre que você vir o nenhum em uma sentença, saiba, ali nós temos uma proposição. Nenhum aluno reprovará. Pronto, ó, temos uma proposição. Nenhum aluno do canal dos concurseiros reprovará. Temos uma proposição. O nenhum é um quantificador. Johnny, me explica melhor o que é quantificador. Quantificador é um termo que a lógica usa para quantificar sentenças, para dar a noção de quantidade. Na língua portuguesa, nós temos vários termos que fazem isso. Quer ver? Quando eu digo a maioria das pessoas tem internet em casa, a minoria das pessoas tem saneamento básico, muitas pessoas estudam. Perceba que nós temos vários termos que dão a noção de quantidade. A lógica é um pouco mais rigorosa, ela tem os seus termos próprios. Logicamente falando, nós temos apenas 3 formas de quantificar. Ou você diz que todo mundo faz aquilo, ou você diz que ninguém, isto é, nenhum faz aquilo, ou você diz que algumas pessoas fazem aquilo e esse algumas tem a noção de pelo menos uma. Você nunca vai usar, do ponto de vista lógico, a palavra maioria, você não usa minoria, você não usa muitas, várias, você não usa termos como esse, não para dar a noção de, que é a noção de quantidade. Você usa sempre todo mundo, nenhum, ou pelo menos um. São as 3 formas de quantificar. E aí essa terceira possibilidade, o pelo menos um, ele tem 3 formas de você falar. Eu quero que você, por favor, grave isso aqui, tá? Eu colocarei aqui uma chave, porque são 3 formas de você falar a mesma coisa. Quando você fala algum, o algum tem o mesmo sentido de pelo menos um. E esse pelo menos um tem o mesmo sentido de existe. Dou-lhe exemplos, quer ver? Algum professor é bonito. Eu estou dizendo para você que pelo menos um professor é bonito. Eu estou dizendo a você que existe professor que é bonito. São a mesma sentença usando termos que são termos diferentes. E por que eu abordo isso nessa questão para você? Porque toda vez que aparecer todo, que aparecer nenhum, que aparecer algum, que aparecer pelo menos um, que aparecer existe, você sabe que aquela sentença, independente de qualquer outro fator, ela é uma proposição, certo? Então a segunda sentença claramente é uma proposição, colocamos aqui, temos então uma proposição. A terceira sentença, esta não é uma proposição. E aí eu preciso que você tenha bastante atenção com algumas pegadinhas que o autor faz para você. Essa aqui não é proposição porque é uma sentença interrogativa. Veja só como que você vai saber as pegadinhas que o autor da Sebrasp, do CESP, costuma cobrar. Então vamos lá. Nessas questões que falam sobre ser ou não ser uma proposição, ele normalmente coloca 5 pegadinhas, tá? Na verdade, 4 com mais frequência, a última não vale a pena citar. Ele fala bastante sobre as interrogativas, ele coloca uma pergunta e tenta dizer a você que é proposição. Cara, vamos ser óbvio aqui. Eu disse a você que uma proposição é uma informação que você dá ou recebe de alguém. Essa informação tem que ser completa, tem que ser clara, não pode ficar nada faltando na informação. Fechado? Beleza, professor. Quando eu faço uma pergunta, não tem informação. Se eu vou lá e pergunto assim, qual é o seu nome? Eu tô te dando uma informação? Não. Então você grava o seguinte, toda vez que for uma pergunta, não é uma proposição. Legal. As exclamativas também não são proposições. Quando você exclama, quando você diz bom dia, exclamação, você não está dizendo para alguém, olha, hoje é um bom dia. Não, você está sendo educado, você está saudando a pessoa, você está exclamando, bom dia! E aí você põe um sinal de exclamação. Olhou o sinal de exclamação? Não é proposição, tranquilo, tá? Imperativo, que são as ordens, já comentei antes, comento novamente. O imperativo é quando você dá uma ordem para alguém, quando você usa um verbo, mas você diz assim, olha, coloque o café para esquentar. Esse coloque, ele é o verbo colocar no imperativo. Ele é uma ordem que você está dando para alguém. Isso nunca será uma proposição. E por fim, as sentenças abertas. O que são sentenças abertas, meu caro? São sentenças que quase, olha só, quase são proposição.
Elas não são proposição por um detalhe: falta o sujeito definido. Imagina que eu venho para você, olha a diferença, e falo assim, ó, Carlos é cinegrafista. Isso é proposição, porque eu estou contando a você que uma pessoa, o Carlos, o definido, é alguma coisa. Ele é o quê? Cinegrafista. É uma informação completa que eu passei para você. Agora, se eu digo ele é cinegrafista, quem é ele? Agora ficou vago. Quem é o sujeito da proposição? Uma sentença aberta pode gravar assim que funciona bem? Uma sentença aberta é uma informação cujo sujeito não está definido corretamente, não está 100% definido. Todas as 4 categorias não são proposições. E aqui ele fez isso, ele colocou a terceira sentença uma interrogativa. E você sabe muito bem que interrogativas não são proposição. Logo, nós temos A1 e A2 que são proposições e por esse motivo você assinala a alternativa C. É importante que tudo que eu falei esteja bastante claro na sua cabeça e, evidentemente, também que você tenha a noção teórica do que nós falamos aqui. Professor, eu nunca tinha visto isso, cara, então dá tempo ainda, né? Dá tempo de você pegar aí boas aulas e você entender o que é proposição, quais sentenças que não são proposição e deixar isso muito bem enraizado aí, fixo na tua cabeça, com clareza, porque isso costuma cair nas provas da Sebrasp e eu penso que pode sim cair na sua prova também, tá? Próxima questão, coloco para você, dá uma olhadinha aí na próxima questão. Acerca de proposições, considere as seguintes frases. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Novamente, ele disse considere. Vou ler aqui para você. 2. O que é CT Amazônia? Interrogação. Terceira, preste atenção ao edital! Exclamação. E a quarta, se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. E aí, até agora não teve comando, mas vai ter agora. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens. E aí eu tenho o item A, eu tenho o item B, tenho o item C, tenho o item D e tenho o item E. Perceba que o comando são proposições. Ele quer saber se nós entendemos o que é proposição. Pois bem, analiso uma a uma para você. A primeira diz assim: os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Vai no verbo, ó, são. Quem é que são, meu irmão? Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Portanto, aqui nós temos uma informação. É sempre legal, a pessoa está com dúvida, faz assim, ó. Isso seria alguma coisa que você contaria para alguém? Alguma coisa que você poderia ensinar alguém? Se isso for algo que você pode ensinar para alguém, é uma informação. Eu poderia vir para você e falar assim: ô meu aluno, vou te contar um negócio. Eu vou te dar uma informação agora, quer ver? Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento da Amazônia. Ah, que legal, não sabia disso não. Então eu te passei uma informação que você não tinha. Quer dizer, você poderia ter, mas eu te passei uma informação e, portanto, isso é uma proposição. A primeira, logo, é uma proposição. A segunda não é, claramente, ó, sinal de interrogação, nunca é proposição. A terceira, preste atenção ao edital, aqui também não é, porque tem um sinal de exclamação. Gravou lá, interrogação e exclamação nunca são proposições. Muito importante que você saiba disso, né? A quarta, e essa bem legal que apareceu aqui na questão, porque eu posso colaborar com você. Quando uma sentença começa com a partícula C e lá no meio tem a palavra então, se então, ela sempre é uma proposição. Você pode gravar isso para mim? Não importam outros fatores. Se você perceber que ela tem se então, que ela é uma condicional, e aqui o nome é o mesmo da língua portuguesa. Quando eu digo para você que língua portuguesa mesmo, tá? Se estudo, então passo. Se vou a Aracaju, então vou à praia. Pronto. Eu tenho condicionais. É assim que a língua portuguesa usa e também é assim que a lógica usa. Quando nós temos uma condicional, nós sempre temos uma proposição.
Por isso que essa última é sim proposição. Veja então que das 4 sentenças, 2 são proposições, a 1 e a 4, e aí eu vou buscar justamente uma alternativa que fale isso, é a alternativa A de aprovado. Professor, parece fácil esse assunto, né? E é um assunto fácil, é um assunto bastante tranquilo, desde que você tenha a teoria, tenha a base forte aí, e eu recomendo fortemente a você que se você ainda não tem, você corra estudar, porque esse tópico é recorrente, tá? Eu conheço muito bem a Banca CESP, nesses 12 anos, 2008, eu iniciei meu trabalho com concursos públicos, estamos em 2020, são 12 anos, e nesses 12 anos, a primeira banca que eu trabalhei foi a Banca CESP, e todo ano tem muitos concursos importantes da Banca CESP. Eu conheço muito bem a banca e posso assegurar a você que ela costuma cobrar muitas questões que falam sobre ser ou não ser uma proposição, e ela é boa nisso, portanto, leve a sério, caso não esteja 100% seguro, que você vai ver a teoria que dá tempo ainda.